Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Cristo Redentor de Copacabana. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua palavra. Hoje nós queremos meditar no texto de 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, que fala a respeito da vinda de Deus, a volta de Jesus. Não sei se vocês acompanharam os noticiários durante o Carnaval. Uma das coisas que chamou a atenção no Carnaval da Bahia foi um diálogo entre a Baby do Brasil, uma cantora convertida ao cristianismo, a uma igreja neopentecostal, quando ela conversava com a Ivete Sangalo. E nessa conversa, a Baby do Brasil chama a atenção para que as pessoas ficassem atentas a um acontecimento que nos próximos anos aconteceria. Seria o arrebatamento, a volta de Deus, o chamado de Deus, o Apocalipse. E isso chamou a atenção de algumas pessoas. Muitas pessoas debocharam daquelas palavras da Baby do Brasil, outras pessoas respeitaram e lembraram que, apesar da forma e do momento, ela estava alertando para algo que de fato acontecerá e é muito importante. Quero aproveitar esse episódio para fazer exatamente essa apresentação desse texto para você, para a nossa reflexão, exatamente sobre a vinda do Senhor. E Pedro, o apóstolo, escreveu essa carta e ele deixa claro no início do capítulo 3 a sua intenção ao falar sobre isso. Ele afirma: Amados, essa é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias verão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Muitas pessoas não acreditam que Jesus voltará. Muitas pessoas não acreditam no juízo final, que teremos um encontro com Deus. Mas, de fato, a Bíblia fala a respeito disso e nos alerta a respeito disso. Inclusive, Pedro, nos próximos versículos, nós vamos ver, ele nos mostra como viver aguardando a volta do Senhor. Ou seja, a vida do cristão, ela toda é marcada por essa expectativa do reencontro com Deus, o juízo final, o julgamento final. É importante lembrar que, apesar da demora da volta de Jesus, nesse decorrer histórico do seu nascimento, depois da sua ascensão ao céu, até a sua volta, muitos já foram levados e já foram julgados de uma certa maneira por Deus. Todos aqueles que morreram, pois a Bíblia afirma: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ou seja, diariamente as pessoas que morrem, elas têm esse encontro com Deus e serão definitivamente enviados ou ao céu ou ao inferno, conforme o juízo de Deus. Por isso, meus irmãos, por mais polêmico, por mais controverso que tenham sido as palavras da Baby do Brasil, ela realmente, claro, fazendo uma interpretação que a gente não concorda, né, totalmente, ela alerta para que as pessoas estejam atentas para a volta de Cristo. Isso é muito importante também para você e para mim, que estejamos atentos. Aqui eu quero convidar vocês a ler as palavras do capítulo 3 de 2 Pedro, o versículo 8. Amados, uma coisa que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. Então aqui é muito interessante que explica por que ele demora tanto. Demorar quer dizer que não vai acontecer? Não. Todos aqui sabem como é demorado esperar. Como é difícil para uma mãe grávida esperar 9 meses para dar à luz ao bebê. Mas é o tempo necessário
para que aquele feto se desenvolva e nasça saudável, em boas condições, para enfrentar a vida fora da barriga da sua mãe. Nós sabemos que quando uma criança nasce antes do tempo, como ela tem maiores riscos de problemas de saúde, e inclusive aumenta a chance dela falecer. Por isso tudo tem o seu tempo. E aqui o maior motivo que Pedro apresenta é exatamente que ele não quer que ninguém pereça. Ele quer então a salvação. Quanto mais tempo ele está demorando, mais tempo temos para pregar o Evangelho. Mais tempo temos para o arrependimento verdadeiro. Nós somos chamados a nos arrepender. Hoje pode ser o dia do juízo final. Como diz o texto, ele virá como ladrão, ninguém sabe a hora, mas sabemos que virá. É importante ressaltar isso. Promessa de Deus, ela é cumprida, Deus cumpre as suas promessas. Por isso, essa promessa também será cumprida por Deus no tempo adequado, no tempo de Deus. No passado, as pessoas desistiram algumas de esperarem pela libertação no cativeiro babilônico. Levou mais de 70 anos. Muitos desistiram de esperar a vinda do Messias, que aconteceu. Aconteceu 1.500, 2.000 anos depois das primeiras promessas a respeito da vinda do Messias. Mas Jesus nasceu no Natal. Muitos não acreditaram na promessa de que ele ressuscitaria, mas aqueles que esperaram o domingo da Páscoa viram o túmulo vazio. Os discípulos foram visitados por Jesus e mais de 500 testemunhas viram ele subindo ao céu, prometendo que ele voltaria. E isso de fato irá acontecer. Enquanto isso não acontece, nós somos chamados a esperar a vinda. E aqui Pedro nos dá algumas orientações de como deve ser essa nossa espera. E é interessante fazer esse debate hoje, né, nesse início de Quaresma, em que nós falamos de um período de preparação para a Páscoa, um período em que a gente usa o roxo nas cores litúrgicas, que simboliza essa espera. Mas como é a espera do cristão pela vinda do seu Senhor? É uma espera passiva, de braços cruzados? Veja o que o texto diz para nós, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e seguintes. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperamos essas coisas, esforçando-se para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. E considerem a longanimidade de Deus, do nosso Senhor, como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, atenção para esse trecho, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Então, a primeira coisa é que a gente continue confiando. Segunda coisa, cuidado para não perder a salvação. Cuidado para não se deixar levar. Em breve Deus voltará. Será daqui 5 anos, 10 anos, como a Baby do Brasil afirmou? Não sabemos, só o Pai sabe. Mas o que sabemos é que Jesus voltará para levar aqueles que creem com Ele para o céu e enviar para o inferno aqueles descrentes que não confiaram nele. E a preocupação de Pedro é que os cristãos que foram convertidos percam a salvação, não tenham a perseverança de se manter fiéis,
Para isso nós temos a palavra de Deus, para isso nós temos a Santa Ceia, para nos fortalecer. E mais, ele conclui dizendo: cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Crescemos na graça e no conhecimento através dos meios que Deus deixou para a sua igreja crescer e se alimentar: palavra, batismo e Santa Ceia. Estejamos confiantes. Em breve Jesus voltará. Pela promessa dele, pela fé que ele colocou no nosso coração em Cristo Jesus, nós cremos que seremos levados com ele para o céu. Não por merecimento, mas pela graça, pelo presente maravilhoso que ele nos deu através do sacrifício de Jesus. Por isso, para nós, Quaresma também é tempo de reflexão, em que agradecemos a Deus pela salvação e pedimos que ele nos conserve nesse caminho. Amém.